Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Desde já e desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Esse capítulo de João 14, Jesus está trazendo uma segurança para os seus discípulos e deixando claro que existe uma família no céu, que existe uma família eterna. Então nós entendemos que existe um endereço eterno. Não estamos caminhando a esmo, não estamos caminhando sem destino. Paulo, quando ora para os irmãos de Éfeso, ele vai, na sua oração, ele vai falar da família no céu. Agora, a figura paterna está sendo demonstrada na pessoa de Cristo. A revelação da paternidade divina está sendo revelada no próprio Filho de Deus. O próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai está nele. A eternidade divina está nele, a pessoa do Pai está nele, mesmo ele sendo filho. Então Filipe diz para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus diz: estou há tanto tempo convosco, e essa voz é do Pai. Essa voz no Filho é do Pai. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Irmão, pode ser que nós estamos caminhando no Evangelho há muitos anos e não conhecemos a Deus ainda. Nós podemos conhecer sim a Deus, mas podemos não conhecer o Pai. Porque conhecer a Deus é fácil, entre aspas, porque eu posso conhecer a Deus pela teologia, como os teólogos conhecem. Os teólogos conhecem. Eles escafuncham, irmão, a Bíblia, eles garimpam, eles buscam, eles têm muito conhecimento da Escritura, e eles buscam também nos manuscritos antigos, eles buscam na arqueologia, na história antiga, eles conhecem Deus. Conhecem Deus não na essência, mas conhecem sobre Deus. Agora, conhecer o Pai vai demandar um relacionamento, uma comunhão, andar com Ele, ter um relacionamento com Ele, uma vida relacional. Para chamar Deus de Pai, não é todos que chamam Deus de Pai. Quando você olha para o mundo religioso hoje, as pessoas olham para Deus como uma figura sempre pronto a castigar. Mas o que Jesus está retratando, o que Ele está mostrando, quem Ele está demonstrando é a pessoa eterna do Pai, por conta de um relacionamento que Ele tem. E esse próprio relacionamento está sendo espelhado, demonstrado na sua própria vida com os discípulos.
E quando Filipe faz essa pergunta para ele, mostra-nos o Pai o que nos basta, ou seja, eu quero ver o Pai, mostra para a gente não viu ainda. E aí a própria voz de Deus em Cristo está dizendo: eu tenho estado tanto tempo convosco, ainda não tendes me conhecido? Eles caminhavam com Jesus, mas não conheciam o Pai ainda. Conheciam a Deus, porque era uma nação que foi formada pelo princípio de Deus, que foi chamado lá em Abraão, mas eles não conheciam o Pai, porque faltava o quê? Intimidade. Para conhecer o Pai tem que ter intimidade, não é? Sem ter intimidade não tem como nós conhecermos o Pai. E Jesus está retratando a família de Deus, está dizendo que Ele vai embora, Ele vai cumprir o propósito, Ele vai ser crucificado e Ele vai subir aos céus, mas que Ele vai enviar o outro Consolador. E o outro Consolador nada mais, nada menos, é a presença do Pai por intermédio do Espírito. E aí o versículo 20 que eu li aqui: naquele dia conhecereis, ou seja, depois que Ele for e que o Espírito Santo vier, Ele está dizendo: naquele dia conhecereis, olha só, ele usa o verbo conhecer, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Ou seja, a hora que a presença do Espírito Santo entrar em você, que Ele tomar na sua vida, que Ele encher a sua vida, você vai entender o que é Pai. Porque até então você entende o que é Deus, mas você não entende o que é Pai. E quando você entende só o que é Deus, você conhece só aquilo que a religião informa. Mas quando você tiver a identidade dentro de você de Pai, você vai saber que você é filho e você vai saber quem é o seu Pai. E aí com isso, irmão, eu quero perguntar nessa noite: você sabe quem é o seu Pai? Em vários momentos Jesus está perguntando, e Ele afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, senão através dele, porque o Pai já estava nele. E aí o Espírito Santo foi enviado com o propósito de não nos deixar órfãos, porque até então, naquele momento, os discípulos eram órfãos, a humanidade era órfã. Por mais que Jesus estava ali já na condição de Pai de Deus, mas a sua essência era órfão ainda. O seu DNA era o DNA de um bastardo, de órfão espiritual, porque não tinha a presença do Pai. Mas o versículo 20 ele já está dando um prenúncio de que naquele dia, ou seja, quando você tiver um encontro com o Pai, quando o Espírito do Pai entrar na sua vida, quando Ele encher o seu espírito, então de fato você vai conhecer que eu estou no Pai, que o Pai está em mim e que eu estou em você e que você está em mim. Uma ligação espiritual poderosa através do Espírito Santo nos faz reconhecer a nossa paternidade em Deus, nos faz conhecer quem é o nosso Pai. Por isso a pergunta nessa noite: você conhece o seu Pai? Você tem relacionamento com o seu Pai? É muito bom a gente entender a nossa origem, que pode ser que muitos ainda não entendem a sua filiação. Em João 16:32, dentro do mesmo contexto, Jesus diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Vai se aproximando a cruz, vai se aproximando o momento final. Jesus fala assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos. Por que dispersos? Por causa da perseguição, por causa da cruz, por causa do sofrimento, por causa do momento da hora D, do dia D, do momento que tudo vai acontecer. E vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus não disse: não estou só porque Deus está comigo. Ele disse: porque o Pai está comigo. Ou seja, vai chegar o momento da crise, vai chegar o momento da dificuldade, da perseguição, onde todos vão fugir. Na hora da aflição todos fogem. Mas eu tenho uma convicção, e isso eu trago para mim, querido, como você deve trazer isso para você. Na hora do momento da dor, da dificuldade, da enfermidade, da escassez, nesse momento, por mais que nós nos vemos só, por conta da circunstância, ou mesmo sendo abandonado por pessoas, Jesus estava deixando claro: mesmo que vai chegar a cruz, vai chegar a dor, vai chegar o pior momento, vocês me deixem, vocês me abandonem, dizendo para os discípulos, ele diz: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então existe uma convicção de que, ainda que você seja abandonado, ainda que nada dê certo, o Pai está com você. E Jesus tinha essa convicção e passava isso para os discípulos de maneira muito clara.
A paternidade na Bíblia, irmão, está bem claro lá em Gênesis capítulo 1, 27, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Ou seja, nós somos imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Jesus diz que na casa do seu Pai há muitas moradas, há lugar para todos os filhos. E Ele não faz acepção de filhos. Todos os filhos são iguais diante do seu grande amor. A Bíblia diz em Isaías 9,6 que Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai da criação, Ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós olhamos para a nossa nação hoje, infelizmente no contexto atual, a paternidade divina é desconhecida no Brasil. Parece que a nossa terra é uma terra estéril de paternidade. Você vai ver tantos casos de orfandade no Brasil, filhos sem pai e filhos espirituais, mesmo dentro de igreja, que não tem a paternidade, que não tem o líder espiritual, o pai, que estão sem pai na terra. A nossa nação tem tirado a presença do pai e colocado muito a presença da mãe. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à mãe, porque a mãe tem o seu devido lugar. Mas quando nós tiramos a figura paterna, que é a figura da divindade de Deus, a figura do pai, e nós colocamos a figura da mãe, nós invertemos o princípio e o valor. Nós invertemos a ordem e nós corremos o risco de cair em degradação quando nós invertemos esse papel. E com isso, a terra continua mais estéril ainda, porque é do pai que vem a semente. A semente que sai do homem, que vai para a mulher, que na mulher germina, fecunda e dali sai o filho, a criança. A semente sai do homem, sem a semente nada se faz. Obviamente que sem o ventre, obviamente que sem o óvulo também nada se faz. Mas sem a semente a terra não pode brotar. Mas a semente ela vem da onde? Ela vem do pai. Quando o pai, a figura do pai é tirada do cenário, do contexto, nós temos um ventre estéril. Nós temos um ventre seco que não pode gerar. Porque uma terra sem semente ela não pode produzir, irmão. E é isso que infelizmente o mundo espiritual faz, tenta arrancar o pai de nós, tenta arrancar o pai da igreja, tenta arrancar o pai do nosso coração, para que a nossa vida não dê certo, para que a igreja não dê certo, para que a família não avance. Estamos vivendo em um momento, querido, que as pessoas não sabem o que é pai, que ela tem ausência paterna na alma. Até a igreja, irmão, até a igreja, ela tem ausência de pai na alma. Ela conhece muito de Deus, mas ela conhece pouco de pai. Ela conhece muito das coisas de Deus, mas ela conhece pouco do relacionamento com o seu pai. Por isso que eu fiz a pergunta, você sabe quem é o seu pai? Nós temos uma necessidade dioturna da paternidade divina. Nós estamos vivendo um momento, irmão, de inversão de valores. Uma mulher se passando por homem dizendo que é pai. Essa paternidade é furada, essa paternidade é vazia, essa paternidade é oca, ela não funciona. Essa paternidade é estéril. Tão estéril como se não houvesse uma paternidade. Por outro lado, você vai ver, muitas vezes, uma paternidade querendo ser uma maternidade. Quando não se inverte para um lado, se inverte para o outro. E dos dois lados dá errado. Não vai dar certo. E aí nós estamos vendo o que? Uma inversão de valores, mulher querendo ser pai e homem querendo ser mãe. Por isso que nós estamos vendo o que? Confusão na nossa nação. Porque um princípio tão poderoso tem sido negligenciado. Um princípio tão poderoso tem sido contravertido por esse mundo para tentar o quê? Matar a igreja, matar as famílias, destruir o cerne, a célula máter da sociedade, a principal célula. Qual foi a primeira instituição criada por Deus na terra? A primeira, a família. Quando Deus cria todas as coisas, Ele vai lá e cria o homem e a mulher, e ali daquele homem e aquela mulher saiu a sua prole, toda a sua geração. Mas a sociedade e as trevas, elas querem fazer isso, elas querem deixar a terra estéril. Esse é o propósito, porque uma terra estéril, ela não produz, ela não frutifica, ela não abençoa e ela não cumpre o propósito de Deus. Então, quando nós falamos de paternidade, quando nós falamos de pai, nós precisamos conhecer ao nosso pai e precisamos entender que nós somos filhos. O mais importante também é isso, entender que somos filhos. Irmão, você sabia que Adão estava no Éden com Deus e não sabia que era filho? Jesus estava no deserto com o diabo e sabia que era filho. Adão estava no jardim junto com Deus. Deus estava andando junto com ele, irmão. E Adão caiu no jardim, irmão.
Ele conhecia Deus e conhecia o Pai com intimidade. E ele caiu no jardim. Jesus estava num jardim também chamado Getsêmani. Não estava andando com o Pai pessoalmente, mas tinha o Pai em comunhão na oração. Tinha o Pai de maneira forte dentro da sua alma. E caminhando com Ele em oração, ele venceu no Getsêmani. No Getsêmani, que é o lugar da prensa do óleo, era o lugar onde as azeitonas eram espremidas debaixo de uma prensa, de uma pedra muito grande. Eles jogavam as azeitonas ali e a pedra passava por cima para tirar o caldo, o mosto, o sumo, o óleo. Jesus venceu no lugar da prensa, venceu no lugar onde ele foi imprensado, onde ele foi oprimido por causa de mim e de você. Mas Adão no jardim caiu, estando ele caminhando com o Pai. Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo, não se intimidou e sabia quem ele era diante de Satanás. Hoje a confusão no coração das crianças, é isso que o mal faz, é transtornar a identidade desde cedo. Os casos de pedofilia que nós estamos vendo no Brasil, que está para estourar muita coisa. Quantas coisas estão acontecendo na nossa nação, para não falar de outros, falar do Brasil. Quantas coisas estão acontecendo, por quê? Porque há uma esterilidade na paternidade, há muita controvérsia, muita confusão no coração das crianças que estão crescendo sem identidade. Sabe, irmão, quando numa família um casal tem um filho e o casal diz assim, não, deixa ser ele o que ele quiser ser. Se ele quiser ser menina, ele vai ser menina. Mas ele nasceu menino. Ah, então ela nasceu menina. Não, se ela quiser ser menino, deixa ela ser. Porque já existe no coração daqueles pais a ausência da paternidade. E aí, querido, a confusão está sendo colocada no coração das crianças que crescem sem a sua identidade. A sua identidade paterna e a sua identidade materna. É por isso que a gente está vendo tanta desgraça no nosso país. E a palavra certa é essa mesmo. Nas famílias, nos lares e até nas igrejas. Por não reconhecer a paternidade divina. O transtorno está começando desde cedo, a confusão no coração dos pequeninos desde cedo. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Eu preciso ver o Pai, porque até então eu conheço a Deus, mas eu não conheço o Pai. E Jesus disse para ele, claro que foi o próprio Deus, estou há tanto tempo convosco, e vocês ainda não me conhecem? Será que você não percebeu quem eu sou? Você não entendeu quem eu sou? Você está caminhando comigo, lendo a minha palavra, ouvindo, orando, buscando, ainda não me conhece. O seu relacionamento não está sendo profundo a ponto de você me conhecer, ou só conhecer a religião, Felipe. Você está muito envolvido com as práticas da lei. Você ainda não conheceu a intimidade do Pai. Isso demanda comunhão, intimidade. Se não houver isso, não haverá conhecimento de quem o Pai é. Agora há uma facilidade porque o Espírito Santo veio, irmão. O Espírito Santo veio, ele propicia essa comunhão, porque o próprio Pai está conosco e habita em nossas vidas. Mas é fato que existe uma necessidade espiritual em nossos dias de paz. Paz. Hoje em dia existem milhares de pessoas, podemos dizer milhões de pessoas convertidas ao Evangelho nas igrejas e dentro das igrejas. Mas existe uma carência muito grande de pais espirituais, muito grandes. Muitas pessoas que elas não crescem, elas se converteram, elas foram para a igreja, elas começaram a ouvir a palavra, mas elas não criaram uma maturidade, não cresceram espiritualmente, porque não tiveram uma desenvoltura, porque não tiveram um pai espiritual. E é claro que muitos tiveram um pai espiritual, mas não ouviram o seu pai espiritual e deixaram a vida transcorrer. Infelizmente, existem muitos ainda imaturos dentro da igreja por falta da paternidade. Seja por falta de pai espiritual, seja por falta da pessoa querer ouvir o pai espiritual e dar vazão à vontade de Deus conforme a direção vem para a sua vida. Só que ainda existe uma ausência de pai espiritual. Pai que vai guiar, que vai direcionar, que vai dar um norte para aquelas vidas. E por conta disso, querido, muitos continuam ainda na imaturidade cristã, sem o crescimento que precisa. Às vezes você conversa com uma pessoa que já tem 10 anos de cristianismo, a pessoa ainda está tomando leite. Você fala, meu Deus, já era para ser um pai espiritual, para dar norte para os filhos, mas ainda continua tomando leite. A necessidade de referências que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Essa é uma referência para as nossas vidas. Lembrar dos nossos líderes espirituais,
olhar para eles, aqueles que nos pregam a palavra, dos quais nós devemos imitar a sua fé na nossa maneira de viver. 1 Coríntios 11 e o versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim para os irmãos de Corinto: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Filipenses 3,17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam, se colocando como um exemplo, como um pai espiritual. Efésios 5:1, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, a referência divina como filhos amados, imitadores de Deus. Filipenses 2, do 5 ao 8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas que esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Existe uma palavra aqui muito poderosa: obediência. Jesus foi obediente até a morte e a morte de cruz. Esse era o propósito do Pai. Jesus foi até o fim pelo propósito do Pai, foi até o fim pela vontade de Deus. Em Hebreus 5:8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Como eu disse, existe um paralelo entre Cristo e Adão, a posição de filho que reconhece o Pai. Irmão, Adão era puro, não tinha pecado. Quando Deus criou Adão no Éden e Eva depois de Adão, ambos eram puros, santos, andavam com Deus, não tinham pecado. Jesus também era puro, não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Mas olha a diferença: Adão estava no Éden e não tinha pecado. Jesus não estava no Éden, estava na terra caída, no meio dos pecadores. Adão andava e falava com Deus pessoalmente, havia um relacionamento, uma vida relacional com Deus. Jesus falava com Deus através da oração. Adão tinha uma ordem de Deus: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma obediência, uma apenas, não comer do fruto daquela árvore. Jesus, ele tinha uma ordem. A ordem de Jesus era morrer na cruz. Jesus tinha uma ordem, ele tinha que obedecer, morrer na cruz. Adão, querido, e Eva tiveram dúvida com relação à sua filiação. Lembra quando Satanás diz assim: sereis igual a Deus. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Os seus olhos vão se abrir, você vai conhecer o bem e o mal. Peraí, irmão, peraí, eu estou andando com Deus no jardim, eu falo com Deus o dia inteiro, todo dia nós temos uma comunhão, um relacionamento, eu conheço Ele, Ele é o meu Pai, o meu Criador. Agora vem um estranho e entra no meio desse relacionamento e fala assim: ó, se você comer, você vai ser como Deus, você vai conhecer Ele. Espera aí, eu já conheço, eu já sou filha, eu já sou filho dele, eu já conheço Ele, eu já tenho um relacionamento com Ele. Como você está dizendo que eu vou conhecer, eu vou ser como Ele? Eu já sou como Ele, eu sou imagem e semelhança dEle, eu fui criado por Ele. O que você está querendo dizer com isso? Eu não estou entendendo. Mas Eva, irmão, se deixa levar. Se deixa levar, e aqui dá a ideia de que ela tinha dúvida de quem ela era na presença de Deus. Adão tinha dúvida de quem ele era na presença de Deus, porque como que pode o diabo colocar uma dúvida dessa no coração dos dois? É claro que foi no de Eva, porque Eva que caiu, depois Adão, consequentemente. Mas se você comer, você vai ser como Deus. Eu sou imagem e semelhança dele, eu sou filho dele, eu fui criado por ele. Não estou entendendo o que você está dizendo. Mas mesmo assim a dúvida veio, e por causa da dúvida eles comeram. O diabo tentou Adão e Eva no paraíso, e eles caíram no paraíso, irmão. Caíram no lugar da glória, caíram diante do pecado, abandonaram a preciosa comunhão com o Pai. Agora preste atenção, Jesus tinha uma ordem de morrer na cruz, Adão tinha uma ordem de não comer do fruto, mas ele desobedeceu. Jesus tinha uma ordem de morrer na cruz, Jesus tinha uma ordem de sofrer. Adão tinha uma ordem de viver, Jesus tinha uma ordem de sofrer, e ele assim sofreu. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, não foi no jardim, irmão. O diabo tentou Adão e Eva num jardim de delícias, e eles eram filhos de Deus. Jesus foi tentado no deserto, num momento de fome, de escassez, de prova, no momento de tentação. O diabo ofereceu para ele coisas,
O diabo disse: se tu és o filho de Deus, por 3 vezes, se tu és o filho de Deus. Jesus sabia que ele era filho, irmão, e por isso ele não caiu. Diferente de Adão nos jardins, duvidou da sua filiação e do seu pai. Jesus não duvidou do seu pai nem da sua filiação, ele continuou firme de pé na presença de Deus e ele venceu. Quando nós sabemos quem somos, filhos de Deus, quando conhecemos o nosso Pai, nós não caímos, irmão. Nós não cedemos à voz do inimigo, porque essa voz é uma voz estranha, que vai contraditar quem nós somos. O diabo insistiu: se você é mesmo filho de Deus, fazendo a mesma coisa que ele fez com Eva no jardim. Ele estava falando com o filho de Deus. Mas no jardim ele falava com o filho de Deus. Ainda que não era Jesus, mas era Adão, filho de Deus. Mas no deserto, Jesus o venceu, mesmo diante das circunstâncias adversas. Jesus se fez pecado por nós na cruz, cumprindo o seu propósito, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Quando nós traçamos esse paralelo, irmão, nós vamos ver o que é entender a nossa filiação. Nós vamos entender o que é ser filho de Deus e quem é o nosso Pai. O nosso Pai que está acima de todas as coisas. Nós, de criatura caída, passamos para filhos de Deus. Por causa desse grande amor, esse privilégio que veio de Deus, que nos amou primeiro, nos inseriu na família dele, mesmo sem eu e você merecermos. Nos tirou do lago horrível, do charco de lodo, do lamaçal do pecado, nos limpou e nos transportou para o reino do Filho amado, da presença dele, de Jesus. Nos fez irmãos do Cristo, co-herdeiros da glória, fazemos parte da família de Deus. Gálatas 4, versículo 4 e 6 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, ou Papaizinho. Porque sois filhos, Ele enviou o seu Espírito aos seus corações, que clama em nosso espírito. O Espírito Santo clama no nosso espírito: Papai, Papaizinho, Abba. Que nós temos um Pai que está conosco. Não somos órfãos, não estamos caminhando na terra como alguém sem direção, sem abrigo, sem conforto, sem sustentação. Nós temos um Pai que está conosco a cada dia. Efésios 1:5 diz que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para filhos de adoção por intermédio de Jesus. Alguns benefícios, irmãos, nessa adoção poderosa. Benefícios como segurança, confiança, pertencimento. Fazemos parte de uma família, de uma casa eterna. Isso nos lembra de um lugar de refúgio, um lugar de descanso, de paz, de relacionamento. Família, irmão, casa cheia. Casa cheia agora está complicada nesse momento, né? Mas é casa cheia, é família, é povo de Deus. É povo, é crente, irmão, é ovelha, que esfrega nem ovelha. Você sabia que ovelha, quando você põe uma ovelha nova no meio das outras, ela sai correndo? Ela sai correndo para ficar junto com as outras, irmão. Ela se esfrega nas outras, ela quer pegar o cheiro, ela quer ficar junto. Isso é crente. Por que Jesus falou: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas? E por que Ele usou a ovelha, não usou o cavalo, não usou o boi, não usou outro animal? Ele usou a ovelha porque a ovelha é mansa, ela é dócil, ela é amorosa. E ela, quando você traz uma ovelha diferente para um novo rebanho, quando você coloca ela, as outras ovelhas, irmão, arrudia assim, abraça ela e se esfrega nela. Para quê? Para elas terem aquela comunhão, para elas sentir o cheiro uma da outra e terem a sua identificação. É esse benefício que eu e você, como filhos, temos nessa nova família: pertencimento, segurança, confiança, descanso, refúgio de fazer parte do povo de Deus. Temos um Pai, entendermos que nós temos um Pai, somos filhos, estamos diante da presença do Eterno e Todo-Poderoso. Efésios 2,17: vindo Ele, evangelizou a paz, e vós que estavais longe, nós, e os que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Nós já somos concidadãos dos santos da família
de Deus. Não somos mais estrangeiros, forasteiros. Não somos mais bastardos sobre a terra. Temos um Pai. Porque uma casa sem Pai é uma casa sem direção, irmão. E quando eu falo Pai aqui, eu estou falando da divindade, da figura divina, paterna. Quando eu olho para o Pai, eu olho para a figura de Deus. É a figura da segurança, da provisão, é a figura do cuidado, da proteção. É a figura de Deus. Diante da presença do Pai, mas sem desejar por ela. Irmão, quantos órfãos existem no mundo hoje? Quantos órfãos estão em casas de abrigo? Quantos órfãos estão na rua agora? Quantos estão sem identidade? Quantos órfãos estão caminhando sobre a terra, mesmo que não estão perdidos no sentido de miséria, miserável, como alguém que está na guia, na sarjeta, mas que caminham sobre a terra sem uma identificação, uma identidade. E quantos estão nascendo em casas, em famílias, que a própria família está transtornando a sua identidade, porque o pai não tem tido figura de pai, e nem a mãe a figura da mãe. Mas ambos se deixaram distorcer nos valores e nos princípios, só por causa dos costumes da sociedade moderna, que prega contrário àquilo que Deus ensinou. Por isso nós estamos vendo a degradação, irmão. Mas nós, querido, como filhos de Deus, temos a certeza da nossa adoção e dos benefícios que essa adoção causou em nossas vidas, porque nós somos herdeiros dessa promessa. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma testificação interior, não é? Ninguém precisa falar. Jesus estava sendo tentado, o diabo tentando Jesus no deserto, dizendo: se você é o filho, mas peraí, você está tocando nesse assunto? Eu sei quem eu sou. Porque na hora da tentação, irmão, é na hora da tentação, é na hora da controvérsia da vida, que a nossa filiação é tocada, para saber se nós somos ou se nós não somos, se nós somos dele, se nós temos aliança com ele, relacionamento com ele ou não, ou se naquela hora que nós somos tentados, nós vamos titubear, nós vamos negar a nossa filiação, nós vamos dar um de órfão, um de estéril sobre a terra. O diabo veio com muita força, irmão, para tentar Jesus, como de fato tentou, que foi até o fim como filho, que reconheceu o seu pai em todos os momentos da sua vida. Tudo que Jesus fazia, irmão, se você ler os evangelhos, Jesus fazia para o Pai. Jesus não fazia nada para ele. Jesus fazia tudo para o Pai. Todo desejo, toda intenção, toda obra, todo propósito era para o Pai. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, é o Pai que está em mim, Ele que faz as obras. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está o tempo todo glorificando o Pai, dando honra para o Pai, exaltando o Pai, porque Ele entendia que Ele era filho. E Ele tinha um relacionamento profundo com o Pai. Tem muita gente chamando o Pai de Deus, mas se esquecendo que o Deus é Pai. Só olhando para Ele como Deus, talvez um Deus que provê, um Deus que abençoa, um Deus que abre portas, um Deus que move muralhas, que derruba até Jericó se preciso for, mas não olha para Ele como um Pai, que mesmo no jardim do Getsemane, mesmo no momento da dor, no momento da crise, no momento da dificuldade, quando nós dizemos assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E mesmo quando eu escuto a voz do Pai dizer não, você precisa ir até o fim. Você vai até o fim. Você está ouvindo o Pai. Quem ouve o Pai, irmão, enfrenta qualquer circunstância. Quando nós olhamos para Ele e a nossa vida de relacionamento com Ele, a coisa fica tão profunda, irmão, que nós somos parecidos com Ele. O apóstolo João disse assim, João afirmou na palavra, disse assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Nós estaremos numa estatura espiritual tão elevada que veremos Deus face a face. Homem nenhum nessa terra pode ver a Deus face a face por causa da condição do pecado. Mas quando a nossa adoção se tornar de forma cabal, como Ele é, nós o veremos face a face. João está dizendo: agora, amados, somos filhos de Deus,
mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Seremos transformados, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Como Ele é, nós o veremos. Aí ele está falando, irmão, aqui de uma identidade junto com Ele. Assim como Adão estava com Ele no jardim, caminhava e não era estranho para ele estar diante do Pai. Não havia medo para ele estar diante do Pai. Havia sim uma comunhão com o Pai. Mas mesmo em um momento da sua vida de tentação, veio dúvida na sua filiação. Que nós possamos ser amados desse Pai, como esse Pai é amado da nossa alma. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Já aconteceu. Já conhecemos pelo Espírito Santo. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. E o versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus falou duas coisas aqui: que o Pai nos amará e se manifestará em nós. Que o Pai nos amará e fará em nós uma morada eterna, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Só que, irmão, isso aqui acontece mediante uma coisa. Está no texto, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O relacionamento meu e seu com Deus está baseado na sua palavra. O relacionamento meu e seu com o Pai está baseado em uma relação de amor e obediência à sua palavra. Não existe comunhão com o Pai sem um relacionamento com a sua palavra. Jesus relacionou nossa comunhão com o Pai mediante um relacionamento dos mandamentos, da palavra, em obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, Jesus disse. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Por quê? Por causa dos mandamentos. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Depois ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mais uma vez, o relacionamento através da palavra. E ele diz: o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele uma morada. O nosso relacionamento com o Pai está estritamente ligado à palavra. Sem a palavra não há relacionamento com o Pai. Que nós possamos voltar a nossa vida para a palavra de Deus, para que possamos não vê-lo só como um Deus que provê, que abre porta, que faz milagre, mas como um Pai de amor que nos leva para uma vida relacional com Ele todos os dias. Da oração, da comunhão, do amor, da proteção, do pertencimento a essa comunidade, a essa igreja, a essa vida relacional, a essa vida com Deus. Temos um Pai de amor. Amém? Nós temos um Pai que cuida de nós a cada dia. Nós temos identidade. Sai daqui entendendo isso, que você tem identidade, que você é filho. Ninguém pode mudar isso. Circunstâncias não podem mudar, o diabo não pode mudar, pessoas não podem mudar. Nada pode mudar a nossa filiação. Nada. Por mais que Adão no Éden, num momento de dúvida, mudou. Mas Jesus deixou claro, tanto no deserto como no Getsêmani, o que é ser um verdadeiro filho de Deus. Seja na prova e seja na tentação. Porque deserto foi tentação, Getsêmani foi uma grande prova. E eu e você, diante das provas da vida e dos desertos da vida, continuamos